aqui nas planilhas projetando, né, entendendo qual que é mais arriscado e qual que é mais seguro. Então, se você puder, obviamente tiver renda para isso, puder escolher pelo da TR, ele é muito mais previsível. Agora, se não restar opções, você tiver que contratar o IPCA e correr esse risco, pelo menos se planeje para aquela diferença que você estaria deixando de pagar no produto da TR, poupe o máximo que você puder e todos os anos ou mensalmente, vai da sua escolha, faça amortizações para economizar dinheiro. Financiamento, TR ou IPCA? Qual é o melhor? Fala turminha, cá estamos para mais um vídeo maravilhoso, aquele tipo de vídeo que você prestando atenção, aprendendo um conceito, vai poder fazer você economizar milhares de reais, porque escolher o produto financeiro adequado significa isso, economia pro seu bolso. E esse vídeo foi muito pedido nos comentários, porque na hora de você fazer um financiamento, você vai ter que escolher um produto. E esses que a gente vai abordar nesse vídeo são um dos principais e mais contratados pelas pessoas, IPCA e o produto de TR. Então hoje nós vamos explorar o histórico de cada um, as taxas de cada um atualizadas para hoje e vamos projetar no tempo, porque o banco não faz isso. O banco coloca a taxa e aí, se você souber projetar, você vai projetar ou vai ter que pedir ajuda para alguém. Então aqui a gente vai trazer todos os elementos, todos os conceitos e vou dar de presente para quem ficar até o final do vídeo uma planilha para vocês projetarem na hora de tomar a decisão, fazerem as suas contas e orientados olhando o histórico desses dois produtos. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Gaspar aqui da SejaBest, trazendo mais um vídeo poderoso, produzido com muito carinho para vocês. Então já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber os nossos vídeos semanais produzidos exclusivamente aqui e também para nossas redes sociais. Então se você gosta também de outras redes, @SejaBest, @GasparMota. E para quem gosta de mais exclusividade ainda, temos o nosso canal do Telegram, onde mandamos todos os nossos materiais de apoio, conteúdos semanais incríveis para toda a nossa comunidade que está lá dentro. Então venham comigo para mais esse vídeo top. Para a gente introduzir, importante saber que na hora de você escolher um produto, galera, não é só taxa de juros. Todos os produtos de financiamento são indexados a algo. O indexador é um índice variável, existem vários na economia que vão corrigir o seu contrato no tempo, ou seja, além da taxa de juros. O único que não tem isso é o taxa fixa, e geralmente ele é mais caro, por isso que as pessoas acabam não optando por ele. E por que ele é mais caro? Por dar essa segurança, essa previsibilidade a nível de custo. Porém, vamos agora explorar dois principais. O financiamento com a variação da TR, porque com a variação da TR vai ter uma taxa mais a TR. Então nós vamos entender o que é a TR, o histórico dela e projetar ela dentro de um financiamento. Depois nós temos a opção com a variação do IPCA, a famosa inflação, também uma taxa mais inflação. E por que que as pessoas acabam sempre ficando muito em dúvida entre os dois? O produto IPCA, por ser mais volátil, ele mudar mais durante o tempo, ele tem uma taxa mais atrativa. Então quando eu não entendo que eu vou ter essas variações e não sei o histórico como a gente vai explorar agora, eu só olho a taxa de juros. E aí olhando, muitas vezes de cara, as pessoas rapidamente escolhem pelo IPCA, porque a taxa é menor. Porém, num acumulado se torna um pouco arriscado. Mas para a gente não ficar supondo nada, nós vamos olhar o histórico de cada uma. Então nós vamos começar pela TR. Bom, turma, então partindo do pressuposto que você vai ter que escolher um produto, vamos primeiro olhar o produto com a variação da TR. Então você vai ter uma taxa de juros, exemplo hoje, taxa média de 9,5% a 11,5% ao ano. E esse produto de TR, ele é muito conhecido e é o mais popular entre os financiamentos, porque geralmente ele vai enquadrar lá no produto para a primeira aquisição, o famoso SFH, Sistema Financeiro de Habitação, que inclusive por lei tem um teto de 12% ao ano a taxa de juros, mais a variação da TR. E por que a variação da TR nesse produto? O SFH, Sistema Financeiro de Habitação, a origem do recurso, da onde vem esse dinheiro para esse tipo de financiamento, vem da caderneta de poupança e do FGTS. A TR justamente foi criada para corrigir esses dois tipos de recursos. Então, como o recurso vem de lá, vai corrigir com o mesmo índice, para proteger as pessoas que precisam ter essa rentabilidade lá do outro lado. O FGTS é do trabalhador e a poupança é de todo brasileiro que, de forma muito suada, deixa seu dinheiro lá, que ainda é um dos principais investimentos do brasileiro. Então, gente, taxa referencial é isso. E por que a taxa referencial é, de fato, um indexador muito consistente no tempo? Porque ele respeita uma regra básica que é a mesma da poupança, que é a seguinte: quando temos Selic, o que é Selic? Taxa básica da economia, que dita a regra do custo do dinheiro. Quando temos uma Selic abaixo de 8,5% no Brasil, a TR é zero, ela não tem correção. Quando temos uma Selic acima de 8,5%, ela começa a ter uma correção.
Então, trazendo vocês aqui para minha tela, eu vou explorar com vocês os últimos anos aqui, dá para rolar à vontade. Consegui aqui dentro de um site chamado Brasil Indicadores, e aí vocês vão perceber, olha só, que a gente teve durante muito tempo, como 2017, 18, 19, 2020 e quase 2021 inteiro, com a TR zero. Então, quem contratou um financiamento a partir aqui, basicamente, de 2017 para 2018, ou em 2018 até o final de 2021, não teve correção nenhuma no contrato, era aquilo que estava lá na simulação, não se preocupou. E aí, a partir de março de 2022, onde a Selic furou a barreira dos 8,5%, começou a ter correção. Inclusive, no ano passado, fechando com 1,6% ao ano, ou seja, isso somou a taxa. Então, quem contratou um financiamento com TR em 2022, fechou com uma somatória, exemplo, pegou um financiamento a 8,5% ao ano, mais 1,60%, fechou lá com 10,10%, por exemplo. E aí, se a gente olhar historicamente, galera, o mais importante aqui não é só olhar os anos que ficou zerado, e sim, historicamente, a média de todos os anos. Então, se a gente pegar, vamos pegar os últimos 20 anos, tá? Desde 2003. Aqui em 2003, de fato, a gente teve uma altíssima TR, onde a Selic era aí nos patamares de quase 20%. Mas depois, trazendo para uma realidade de Brasil, 1,8, 2,8, 2, 1,40, 1,60, 0,70, 0,68, 1,2, 0,28, 0,19, 0,35, 1,8. Ou seja, na média, nos últimos 10 anos, na casa abaixo de 1,5%, e se a gente pegar nos últimos 20 anos, daria uma média também abaixo de 2%. Então, como vocês podem perceber, ele é um indexador que mesmo no pior cenário dá para contar aí com 1,5%, 2% ao ano. Então, galerinha, falando de TR, gravem esses números, porque depois que eu explicar para vocês sobre o IPCA, o histórico dele, nós vamos ficar com esses números na cabeça e vamos para uma planilha comparar e projetar cenários para entender qual é o melhor e qual é mais seguro. Bom, turminha, agora que nós entendemos a TR, vamos entender o IPCA. O que é o IPCA? O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é a nossa famosa inflação. Então, como eu falei para vocês, os indexadores levam alguns fatores da economia. A TR é para corrigir poupança e FGTS. Então, automaticamente, ela é concentrada especificamente nisso. Já o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é a nossa inflação, a famosa inflação. Então, o que ele leva em consideração? Todo e qualquer segmento aonde o consumidor gasta o seu suado dinheiro. Exemplo, transporte, medicamento, moradia, lazer, alimentação, né, o próprio combustível, quando a gente fala de transporte. Todas essas variações vão chegar no índice no final de cada mês. Esse índice ele é aberto e lançado aí, inclusive todo mundo vê lá no Jornal Nacional, né? Foi divulgada a inflação do mês de tal, no índice de tantos %. Então justamente isso é inflação. E aí em um determinado momento da economia se lançaram produtos indexados à inflação. E inclusive hoje o financiamento de IPCA é muito ofertado pela Caixa Econômica. Inclusive alguns bancos privados, como Itaú, Santander, não tem a opção com a variação de IPCA, tá bom, turma? Então aqui a gente já está falando que muitas pessoas escolhem prioritariamente a Caixa e acabam sendo seduzidas por essa oportunidade da variação do IPCA. Por quê? Porque o financiamento de IPCA, numa média hoje, tem taxa anual de R$ 4,99, mais a variação do IPCA. Porém, as pessoas não sabem como funciona, porque acabam não tendo acesso a uma explicação como que a gente está dando aqui para vocês. Então, não tem noção, acabam sendo seduzidas por aquela taxa bem menor, né? Se a gente está olhando hoje o financiamento de 9,5 contra 4,99, é fácil de decidir por esse. Porém, vamos olhar então, assim como a gente olhou da TR, o histórico do IPCA no Brasil. Também trago aqui vocês para uma tabelinha, explorando uma média anual. Se pegarmos também os últimos 20 anos, desde os anos 2000, que é muito importante, 5,97, 7,67, 12,53, 9,30, 7,60, 5, 3, 4, 5, e aí a gente vai vindo aqui nessa tabela, tá? Tivemos, obviamente, aqui em alguns momentos mais críticos da economia, como 2015, pós aquela crise lá, quando a Dilma estava no poder a 10,67, onde a nossa inflação subiu bastante. E também tivemos agora, né, por conta da pandemia, em 2021, também uma inflação bem acentuada em 10,06. Por isso, a gente pegar numa média facilmente visível, né, galera? Média de inflação para o Brasil é de 5 a 6%. Por que é interessante a gente olhar isso? Porque se eu tenho um financiamento a 9,5 com TR e a TR dá uma média de 1,5, nós estamos falando de 11%. Se eu tenho um financiamento de 4,99 mais IPCA, também está falando de 11%. Porém, a cereja do bolo vai vir na conta, que eu vou trazer vocês numa planilha para entender. Mas então, gravando os números, TR média de 1,5. Inflação no Brasil, média 5 a 6%, podendo muitas vezes ter um pico maior aí como a gente teve de 10%. Agora vamos para as planilhas fazer conta. Bom, turminha, trazendo agora vocês aqui para minhas famosas planilhas, como vocês podem ver, vamos explorar primeiro uma projeção de um produto
com a variação da TR e depois vamos trazer um com a variação do IPCA com as taxas que eu comentei. Vamos até aumentar aqui porque vamos falar em custo efetivo total, uma média. Olhando aqui para um produto de TR, como que funcionaria na hora de você decidir, sem olhar indexador, ó, sem olhar a variação? Porque aqui na CJBet a gente é transparente, faz conta com projeção, o banco não faz essa conta. Não é julgando o banco por falta de transparência, é porque eles dizem o seguinte, a gente não pode prever nada, então a gente não pode colocar na conta porque não está sob o nosso controle. Porém, para quem estuda, busca conhecimento, galera, é importante, como a gente está fazendo aqui, olhar o passado para ter uma noção de futuro, olhando tudo que a gente já passou economicamente falando. Embora a gente sabe que o Brasil é uma montanha-russa, então, por isso que às vezes você decidir por um produto menos arriscado vai ser mais interessante, mesmo que parecido quando a gente soma aqui taxa mais variação. Agora, vamos lá, fazendo conta rapidamente. 300 mil com uma taxa de 10,5, tá? Você inicialmente iria olhar para esse cenário, uma parcela inicial de 3.339, no meio do contrato 2.093 e a última parcela R$ 840. E se somasse tudo, sem contar com a variação da TR, estaremos falando de R$ 752 mil até o final. Quando eu olho o mesmo produto na variação do IPCA, com uma taxa de 5,60, ele me seduz, né? Porque eu tenho uma parcela bem mais barata, né? Se a gente olhar aqui a inicial, 3.300 contra uma inicial de 2.198, é R$ 1.200 a menos. Então isso, seduz muito as pessoas. E aí na metade do contrato é 1.500 e no final 837. Até o final estaríamos falando de 546. Então por isso que as pessoas vão correndo e fazem esse produto. O que tem que prestar atenção e fazer conta é nisso aqui. Se a gente colocar uma projeção média, e aqui você pode ser mais pessimista, mais otimista, eu vou trabalhar com a média, tá, galera? Uma taxa de 1,5% de TR como projeção, estamos falando que aquele financiamento de 752 mil iria, sim, galerinha, para 906 mil. Mas, Gaspar, é um aumento muito significativo. Calma que vem mais uma dica top bônus pro final. E aquela parcela aqui ia estar um pouco menor, né? Durante o tempo ela vai permanecer. Porém, numa média, galera, ela vai cair. Como que funciona a correção no contrato também para as pessoas que têm dúvida? Vai pegar o índice do mês, exemplo, se a gente falar 1,5, né? Daria aqui 0,12 alguma coisa ao mês. Ele aplica sobre a dívida, vai chegar na correção do mês da TR. Então, se a gente pegar a TR do mês versus a sua dívida, que seria 300 mil, daria 372. Todo mês você paga uma parcela, galera, não está eliminando a dívida, né? Então a gente tem outras aulas falando sobre isso. Mas a prestação que você paga, ela é composta de amortização, que é o que você elimina da dívida, e o restante é juros. Na tabela saque, o banco divide isso durante todo o período e aplica os juros mensal. Se a sua correção deu 372 e todo mês você está pagando 834 da dívida, em vez de baixar R$800, arredondando a conta, ele vai baixar apenas R$500. Então ela vai retardar o pagamento, mas mesmo assim vai ser mais previsível, ela vai cair no tempo. Porém, com o IPCA, a conta fica mais complicada. Vamos ver agora. Se a gente projetar aqui uma média de inflação de 5%, aquela conta de 540 iria para 1.110.000. É isso mesmo. Mas, Gaspar, contra 900 mil não é o bicho, né? Pô, para mim tem uma prestação menor. Porém, a parcela nunca vai cair, ela só vai aumentar. Então, do financiamento começaria pagando 2.000 e pouco, você terminaria pagando quase R$4.000. E aí, por que isso acontece? Porque como a inflação é muito maior que a TR, todos os meses ela vai corrigir sua dívida e geralmente ela vai ser maior do que a sua amortização. Então, ao invés de diminuir, no começo, galera, a sua dívida, olha só, ela só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, olhando um pelo outro, de cara, qual que seria mais barato, mesmo os dois na somatória dando uma taxa bem semelhante, né? 5 mais 5,60. A gente estaria falando aqui de 10,60 e aqui a gente estaria falando de 11,6. A taxa, olhando por taxa, seria maior. Porém, a questão toda é o poder do juro composto, porque todo mês eu estou corrigindo a dívida num índice maior, lá no IPCA, e a dívida vai aumentando. E quando ela aumenta, eu aplico no outro mês sobre uma dívida maior, e aí, na consequência disso, acaba saindo mais caro. Então, imediatamente respondendo para vocês, galera, qual é mais barato? TR se torna mais barato e mais previsível, sem contar que em vários momentos da economia a TR se mostrou zero quando temos uma taxa Selic abaixo de 8,5. Já a inflação dificilmente a gente vai ter ela com deflação ou no mínimo ela vai ter uma variação positiva no acumulado de um ano inteiro. Outro fator a se considerar é que a inflação é muito mais arriscado que a TR, né? Porque o preço das coisas pode disparar, exemplo como aconteceu na pandemia. Agora, a dica matadora para todo mundo é que independente de você fazer TR ou IPCA, galera, você não precisa pagar juros até o final e existe um remédio muito bacana para indexador, que é a amortização no saldo devedor. A gente tem um vídeo completo sobre isso, só vou dar uma palhinha para vocês, que é o seguinte, mesmo você contratando TR ou IPCA para você pagar mais rápido sua dívida, economizar muito juros, os juros que o banco estaria cobrando de você, é você ter uma estratégia de poupar dinheiro
todos os anos, juntar ali 2, 3 parcelas por ano e eliminar a sua dívida. Porque se você paga o seu fluxo do contrato, todos os meses você está pagando juros para a instituição financeira. Quando você dá um lance no seu saldo devedor, que é a amortização extraordinária a gente chama, um exemplo, você juntou lá 10 mil, você vai eliminar 10 mil da sua dívida, diretamente sem juros. Ou aquele, como as pessoas falavam antigamente, pagar de trás para frente, né? O poder disso é fantástico, porque geralmente com o valor de 3 prestações você elimina um ano do seu financiamento, economiza muita grana. Então, para não entrar nessa aula, eu vou deixar um card sobre amortização, daí vocês podem assistir com calma, que é uma aula só sobre isso, mas só para a gente olhar rapidamente o que aconteceria só de você ter essa disciplina de 10 mil por ano. Uma dívida de 906 mil, você iria cair para 621 mil reais, é quase 300 mil reais de economia. E aqui, se a gente olhar uma dívida que seria de 360 meses, galerinha, você estaria já pagando essa dívida, vamos olhar aqui rapidamente, em 252 meses. São 100 meses a menos pagando juros. E ela seria, agora olhando para o financiamento de IPCA, também uma estratégia fantástica. Uma dívida de 1 milhão e 100, você não só quitaria por 907 mil, ficaria bem semelhante ao produto da TR se você não amortizasse, e o mais legal de tudo, aquela parcela não vai subir, no mínimo ela vai estabilizar e você economizaria uma baita de uma grana. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado, entendido a diferença entre TR e IPCA e aqui nas planilhas projetando, né, entendendo qual que é mais arriscado e qual que é mais seguro. Então, se você puder, obviamente tiver renda para isso, puder escolher pelo da TR, ele é muito mais previsível. Agora, se não restar opções, você tiver que contratar o IPCA e correr esse risco, pelo menos se planeje para aquela diferença que você estaria deixando de pagar no produto da TR, poupe o máximo que você puder e todos os anos ou mensalmente, vai da sua escolha, faça amortizações para economizar dinheiro. Bom, galera, e mais uma vez vendo um vídeo como esse, vocês percebem quantos macetes tem por trás de um produto financeiro, quantas coisinhas e pegadinhas tem também por trás quando você não tem o conhecimento, reforçando o quanto é importante você estar assessorado, ter a ajuda do especialista para tomar a melhor decisão e a sua experiência ser maravilhosa nesse momento tão feliz que é comprar o imóvel. Então, para quem está chegando pela primeira vez e ainda não conhece a gente, nós da Sejabest somos uma das principais fintechs aí do mercado de crédito imobiliário. As portas da nossa casa estão abertas para vocês, vamos deixar um link gratuito para simulação. Nosso time está sempre a postos para estar te ajudando nesse momento tão importante de fazer um financiamento e realizar o seu sonho. Bom, turminha, então espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e seja best você também.